Olá pessoal, bem-vindos! Vamos dar continuidade às nossas aulas, inclusive hoje será um novo tópico. Vamos conversar hoje sobre sistemas de incêndio, né? Como que surgiu, como que começou essa parte de fogo, né? Já que nosso assunto vai ser em relação a proteções contra incêndio, vamos conversar um pouco sobre o fogo, né? Um pouco da história do fogo, que, convenhamos aí, foi um belo avanço, né? Se eu perguntar para vocês, qual foi a maior descoberta do ser humano? Não vale falar cerveja nem cachaça, mas certamente o fogo, o domínio do fogo, o conhecimento do fogo, pode ter certeza que sim, foi uma das melhores descobertas do ser humano, foi o fogo, o dominar o fogo, né? E como que funciona? Eu mandei para vocês uns materiais, tá? Eu mandei vários materiais que eu tenho. É apenas uma parte, eu tenho vários outros materiais sobre esse assunto. E no decorrer dessa aula, vamos conversar um pouco sobre sistemas de incêndio e como que funciona um pouco, né? Como que a origem, a história e como que dominamos, como que podemos utilizar o nosso conhecimento para controlar o fogo, tá? Então, pessoal, é muito interessante, houve um avanço muito importante para o ser humano quando ele aprendeu a dominar o fogo, né? Na questão passada aí do ser humano, foi fantástico a possibilidade do ser humano utilizar o fogo para proteção e para alimentação, né? Claro que no decorrer do tempo aí foi utilizado em agricultura, em tudo, mas em si o fogo ele é interessante se você souber dominar ele, né? O fogo ele só te traz benefício, só nos traz benefício se nós conseguimos dominar, manipular ele conforme a nossa necessidade. Esse é um grande passo na evolução do ser humano e até hoje o domínio do fogo para o nosso benefício, tanto processos industriais, residenciais e tudo mais, tá? Então, esse é um arquivo que eu mandei para vocês, vai estar no portal do aluno. Então, pessoal, se eu perguntar para vocês, o incêndio no Brasil, responda. Boate Kiss, parabéns, foi o único? Talvez para vocês aí que são novos, né, nasceram aí no ano 2000, sim, o que marcou vai ser a Boate Kiss. Eu, como sou um pouquinho antigo, não tão antigo, não falava da Boate Kiss, já que Boate Kiss foi um caso recente, falava muito do edifício Joelma e teve outros aí, tá? Então eu vou colocar para vocês, eu vou colocar para passar alguns vídeos dos probleminhas que tivemos aqui no Brasil, né? Sobre o circo, eu vou colocar o vídeo para vocês. Um edifício em São Paulo em 1972, também vou colocar o vídeo para vocês, e o mais famoso deles que vai ser o edifício Joelma, apenas 2 anos depois. Manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Há quase 2 anos, no dia 24 de fevereiro de 1972, diante do edifício Andraus, ainda pegando fogo, o então prefeito Figueiredo Ferraz dizia: o atual Código de Obras da cidade, código obsoleto, tem grande parcela de responsabilidade nesta tragédia. Logo começa a ação dos salvamentos pelos soldados do fogo. Mobilizam-se todos para uma rápida intervenção. Povo e autoridades sofrem a mesma estupefação. Para mais um capítulo de história heróica, tentando a salvação das criaturas, os bombeiros tentam o possível e o impossível, enquanto o incêndio mantém a capital paulista sob o medo do fogo. Em minutos apenas,
as chamas crescem, avultam, assombram. O primeiro helicóptero traz esperanças aos desesperados. Material combustível e elementos inflamáveis dão este triste resultado. O mesmo pavor irmã nas criaturas. Alguém procura se agarrar à vida, improvisando um jeito de salvar-se. Se o seu sofrimento é imenso, não é menor a expectativa sofrida pelos espectadores que, assustados, acompanham os lances emocionantes que a vítima, revelando incrível vontade de viver, vai praticando. Tudo isto está acontecendo porque o código de obra chamado Arthur Saboia continuava em vigor desde 1934 e, mais uma vez, foi acusado da falta de segurança nos edifícios da cidade de São Paulo. Aí temos a confirmação do que disse Robert McNamara. O homem é um animal racional, dotado de incrível capacidade de fazer loucuras. Incêndio pleno, poderoso, amedrontador. A vontade de viver, como que dá uma força extraordinária ao moço que prossegue tentando a salvação, unindo-se à jovem que tem a mesma disposição e está contando com o apoio de alguém. Auge do horror. Os desesperados em pânico, querendo viver, vêm ao encontro da morte. É o ponto supremo da tragédia. Não existe quem não se emocione diante destas cenas tão amargurantes. Tentando salvar, os helicópteros também se arriscam. Todos os meios são tentados. Todos os recursos são improvisados num humanitário desejo de salvar vidas, de evitar a extensão da tragédia, de socorrer feridos. Tudo isto podia ter sido evitado se antes tudo fosse prevenido. Dominado há milênios, o fogo às vezes se lembra de sua natureza selvagem e, escapando aos controles, ameaça a vida de todos. É quando o homem esquece os conhecimentos que acumulou ao longo dos tempos e reage como o primeiro de sua espécie ante as chamas da floresta. Foge e, mais das vezes, morre. E o jovem casal apegando-se à ideia de salvação. Apesar de novo, infelizmente o edifício Joelma não possuía elementos retardantes e de detecção do fogo, sem disponibilidades de processos de isolamento, nem dispositivos de alarma ou de chuveiros automáticos, que funcionam com um determinado grau de caloria. Num projeto arquitetônico, os meios de combate devem ser distribuídos de modo a permitir circunscrever rapidamente um foco de incêndio. O prefeito Colassuono, às 10h55, chega à Praça das Bandeiras. O incêndio lavra como um tormento, desafiando os salvadores. É heróico, como sempre, o empenho dos bombeiros. Um grande incêndio, como os grandes rios, nasce pequenino, mas todos se esquecem de manter a calma. O chefe dos bombeiros de Nova York afirmou que o helicóptero não é o melhor nem o mais seguro meio de salvação. A calma é regra básica que pode orientar todo o comportamento das pessoas cercadas pela intranquilidade coletiva numa situação desesperadora. Aqui foi a calma que salvou. Como prova de que a calma é o remédio mais eficiente, neste caso houve tempo e jeito para se consumar a salvação. Nem todos souberam esperar e o resultado é um balanço assustador. Mortos e feridos, vítimas do pânico total. Gente que correu, que não tentou descer e, ao contrário, subiu na ânsia de salvação, lembrando-se certamente das vítimas do Andraus. Gente que chegou a tomar elevadores, coisa que não se deve fazer em caso de incêndio. Se todos estivessem prevenidos, tantos se salvariam. Multiplicam-se as cenas de salvamento na improvisação possível. As vítimas, muitas intoxicadas pela fumaça,
ignoravam métodos preventivos, como, por exemplo, caminhar junto ao chão, onde sempre existe oxigênio mais puro para ser respirado, pois a fumaça é mais leve que o ar. Primeiro ela sobe até o teto para depois descer. Ou então, improvisar lenços ou panos molhados junto ao nariz e à boca para funcionarem como filtros, evitando assim a intoxicação. O povo estarrecido assiste ao horror autêntico. Uma cena que ninguém imaginava tornar a ver da capital paulista. Competentes especialistas em segurança industrial afirmaram: se o pessoal permanente de todos os andares estivesse suficientemente treinado para combater o incêndio, cortando a sua rápida propagação ao invés de fugir, dificilmente a tragédia do edifício Joelma teria assumido tais proporções. Na pior das hipóteses, o incêndio teria sua propagação retardada e as pessoas teriam saído do prédio enquanto era chamado o corpo de bombeiros. Outra ação desejosa de evitar que mais pessoas desesperadas saltem do alto do edifício. Em casos assim, ninguém deve saltar, pois que qualquer pulo é fatal. Asfixiando-se ou mesmo queimando-se, a criatura humana ainda pode ser salva. Sempre o bombeiro, arriscando sua vida no desejo de salvar vidas. A calma, acima de tudo, é o meio mais eficiente. Praticamente, é uma porta aberta para uma possível salvação. Os soldados do fogo agem intrépidos, querendo sempre chegar a tempo, ganhando a corrida contra a morte. Quanta gente morreu e quantos feridos. Comovedora solidariedade vai animando os circunstantes, temerosos todos de outros gestos tresloucados por causa do pânico total. Afinal, eis a salvação para quem soube manter a calma, sem perder a esperança de viver ou sobreviver. Cena dolorosa. In extremis a quem saltou tentando a salvação e por não querer morrer, encontrou a morte pior. Paz à alma desta vítima, e a piedade de Deus deve ter acolhido na sua paz infinita. Após tantas dificuldades, mais uma vítima que soube manter a calma pôde ser salva. O jovem que a calma igualmente salvou é, afinal, retirado do prédio sinistrado. Entre tantos heróis, este soldado do fogo deve ser destacado. Não mediu esforços para complementar as ações salvadoras. Sempre o bombeiro heróico. Para ele pouco importam os meios. Só é importante o objetivo. Não é mais sua vida em jogo. É a vida do seu semelhante. Sem dúvida, um herói. A multidão que não arreda pé. Os helicópteros prosseguindo na tentativa improvisada de salvamento. E o edifício Joelma sem chamas, mas oferecendo ainda um cenário do perigo intoxicador. Todos sentem na própria consciência que o medo corre mais rápido que o fogo. Por isso, tantos morreram e um grande número de feridos totaliza o resultado do trágico acontecimento. O Sr. House deve ser destacado. Ele é um engenheiro. Soube manter o sangue frio em meio ao inferno surpreendente. Está salvo como prova do que dissemos. A calma é regra básica que pode orientar o comportamento de uma pessoa cercada pela intranquilidade de todos e numa situação de desespero. Sr. House, homem ajuizado, bem-vindo à vida. Um apelo às autoridades competentes e responsáveis. A equipe Souza Lima jamais deseja filmar reportagens assim, com a alma amargurada e as lágrimas nos olhos. Cenário desolador. O fato emocionou a nação brasileira e causou impacto no mundo inteiro. Tantas vidas sacrificadas que ignoravam que em casos de incêndio nunca se deve tirar a roupa que protege mais o corpo do calor do que a pele nua, retardando a desidratação.
como um adeus da queimada nas sombras de fumo, esbatidas da terra assustada para um céu tristonho, fica o espectro do edifício Joelma. Trágico espectro, torrado pelo cáustico das chamas que foram violentas. Uma imagem que apunhala o olhar curioso de uma cidade amedrontada. O espectro do prédio sinistrado vale como uma advertência, esperando providências para que nunca mais fatos iguais possam ser repetidos. E para que São Paulo não torne a chorar mortos, nem lamentar feridos em outras tragédias do fogo, que seja lembrado o lema prático adotado pelo Corpo de Bombeiros. O incêndio existe onde a prevenção falha. Nessa época, não tinha leis, não tinha diretrizes, tá, pessoal? É fácil hoje a gente olhar no passado e falar o que estava errado. Naquela época não tinha leis e regras em relação a edifícios para combate a incêndio, tá? O que hoje é simples, uma porta corta-fogo, naquela época não tinha. O que hoje é simples na questão dos hidrantes e os extintores, agentes extintor, não era comum naquela época. Hoje, o treinamento voltado para a parte de combate a incêndio, de segurança, não era comum naquela época. E nem hoje. Hoje na questão seguinte, ninguém se importa. Norte-americano, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 17 de dezembro de 1961. 503 mortes. A lona era feita de algodão revestido de parafina, material altamente inflamável. O incêndio foi criminoso. E a entrada estava trancada com grade e todos foram em direção a essa saída. Edifício Andrada, São Paulo, Brasil, 24 de fevereiro de 1972. 16 mortes e 330 feridos. A sobrecarga no sistema elétrico, iniciou-se o incêndio no segundo andar. Possuía escada de emergência, mas como o incêndio começou no segundo andar, não era possível utilizá-la. Possuía terraço onde as pessoas foram e conseguiram ser resgatadas de helicóptero. Edifício Joelma, São Paulo, Brasil, 1º de fevereiro de 1974. 191 mortes, 300 feridos. O curto-circuito no ar-condicionado no 12º andar iniciou o incêndio, espalhando rapidamente para os outros pavimentos.
Não possuía terraço nem escadas de incêndio. Neste instante, os bombeiros iniciam o resgate de algumas vítimas, porém, até onde a escada Magiros... Graças a Deus vocês chegaram. Foi, vamos embora. Boate Kiss, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, 27 de janeiro de 2013. ...245 mortes e 116 feridos. O artefato pirotécnico iniciou o incêndio. E o teto era de espuma com isolamento acústico que não tinha proteção contra incêndio. E os seguranças barraram a saída das pessoas. As pessoas não acham importante. Eu te perguntar, qual foi o último treinamento que você fez, ou os últimos treinamentos que vocês fizeram na empresa, que vocês foram animados? Não vale treinar rapel, né? Uns treinamentos que é interessante, que é gostoso. Mas aqueles que todo mundo simplesmente acha que não é importante. Então, o ser humano, o brasileiro, ele tem esse pensamento de não se importar muito com a parte da segurança. Inclusive pensamos que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer com a gente. Vai acontecer com os outros. Vai acontecer na novela, no filme, mas nunca vai acontecer com a gente. E muito menos na nossa família. Hoje estamos passando por um momento complicado, né? Eu não vou falar o nome porque se o YouTube vai lá e dar uma cortada no meu vídeo. Mas sim, temos esse problema atual aí no Brasil que ninguém está se importando. Eu tenho certeza que grande maioria das pessoas está fazendo a sua parte, porém a outra maioria simplesmente acha que não, isso não existe, isso é uma balela, né? Não é tudo isso, tá? Então temos os incêndios. Eu também vou deixar o da Boate Kiss e vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos do fogo, né? Como que funciona, né? O fogo ele precisa de alguns componentes, né? Grande maioria sabe, porém vamos dar uma revisada, que vai ser o combustível, o material que vai alimentar esse fogo, o comburente, famoso oxigênio, né? E o calor. Claro que junta tudo isso e nós temos a reação química. Então, juntando tudo isso, aí temos o triângulo do fogo, mas o nome correto hoje é o quadrilátero do fogo, né? Porque nós temos aí a reação em cadeia. Então, você conseguindo eliminar qualquer um desses três componentes, você vai cessar a reação química. Então, o fogo, basicamente, ele vai ter esses componentes: combustível, comburente, o calor e a reação química. Questãozinha de prova, tá? Vai a dica. Na questão de temperatura,
nós temos alguns pontos que é interessante pela questão do conhecimento, tá? Nós temos o ponto de fulgor, né? É o ponto de fulgor. Nada mais é do que a temperatura mínima para ele começar a soltar vapores combustível, né? Não sendo suficiente para pegar fogo, tá? Ele pode até pegar e ele cessa, ele não mantém o fogo. Eu vou dar uma pesquisada, eu acredito que eu vou conseguir algum videozinho em relação a isso. Eu vou colocar para vocês darem uma olhada. Isopropanol e álcool emitem vapores inflamáveis suficientes a 10 graus Celsius. A temperatura ambiente e uma espátula aquecida são o bastante para provocar a combustão de disulfato de carbono. Querosene não queima na temperatura ambiente. Deve ser aquecido até 40 graus Celsius para liberar gás inflamável. Nós temos o ponto de combustão, que nada mais é vou derrubar tudo. Que nada mais é do que a temperatura que vai manter esse fogo, né? Vai estar uma temperatura que ele vai estar desprendendo gases, vapores, né? Que vai manter o fogo. Então vai ter uma certa quantidade interessante de vapor combustível ali. Né? No caso da gasolina, a temperatura ambiente é a temperatura de combustão dela. Né? O diesel pega fogo? Não pega. Pega. Mas tem umas situações que devem acontecer. Se você pegar um fósforo, acender e colocar no óleo diesel, ele não vai pegar fogo, pessoal. Não vai. Tá duvidando? Vai lá fazer. Opa, não faz não. Né? A gente combina na faculdade de fazer tocar fogo lá em algumas coisas. Tá? A gente combina. Depois a gente combina isso. Me cobrem depois, tá? Porque eu costumo esquecer algumas coisinhas. Então, se você chegar no álcool ou na gasolina com fogo, ela pega. Se você chegar no óleo diesel, não pega. Mas, se você esquentar o óleo diesel, esquentar ele até chegar numa determinada temperatura e fazer isso, pega fogo. Tá? Tranquilamente. E temos a temperatura de ignição. Por fim, né, a temperatura aí de ignição. Nada mais é do que você não precisa chegar com a centelha, com a faísca, com algum elemento para fornecer o calor ali para começar a reação química. Vai estar tão quente ali, né, nesse ponto de ignição, basta ter contato com qualquer um dos elementos do triângulo do fogo, que ele já vai começar a reação química. Um exemplo muito bacana. Alguém já esqueceu panela de cozinha com óleo no fogo e pegou fogo? Exatamente. É essa a situação. O óleo esquenta a tal ponto que o próprio contato dos vapores ali, do combustível com o ar, com o comburente, para ser mais específico, vai começar a reação química. Então ele pega fogo. Então teve muitos acidentes no passado, inclusive a minha mãe foi vítima de um acidente desse, simplesmente ela se apavorou com a panela no fogo, pegando fogo, e simplesmente ela pegou a panela, tirou da casa e chacoalhou, né? Inclusive jogou óleo quente e queimou, fez algumas queimaduras nela. Ela leva até hoje as cicatrizes desse erro
quando ela era jovem, né? Eu tinha uns 7 anos. Eu tinha uns 7 anos e aconteceu esse acidente com a minha mãe. Eu não estava lá, perdão, eu estava na casa, mas eu não estava na hora do ocorrido. O que a minha mãe poderia ter feito? Simples, né? Pegar um pano de prato grande o suficiente, umedecer ele e cobrir a panela, né, para conseguir fazer o isolamento, que nada mais é do que combate por abafamento ao princípio de incêndio, né? Ela estaria colocando uma camada, um pano úmido ali, para não ter contato desse combustível, do óleo com o ar, o comburente. Então, tudo isso poderia ser evitado, né? Sobre propagação em outras partes, eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou deixar um vídeo curto, porque eu vou estar editando, isso demora um pouquinho, mas eu acredito que rapidinho eu consigo liberar o próximo vídeo e vamos dar continuidade às nossas aulas. Eu espero que todo mundo gostou dessa aula. Vai ter muitas ainda nesse novo formato, tá? Eu espero conseguir fazer um bom material para vocês. Eu agradeço a presença de todos. Vou colocar alguns materiais aí para vocês já irem pesquisando, fazendo algumas questões. Desde já, agradeço a presença de vocês. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima aula. E outra, pessoal, se inscreva no canal. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Fui!